Olá pessoal, tudo bem? Há muito tempo que eu não posto nada aqui, nenhum vídeo, e eu resolvi voltar a postar algumas coisas. Começando com esse vídeo, onde eu vou contar um pouquinho da minha história, da história da minha infância, que foi muito diferente, mas eu quero contar como um testemunho de como Deus alcançou meu coração na infância e de como Ele plantou no meu coração um projeto, né, uma missão para o futuro e como Ele concretizou e tem concretizado a vontade dele sobre a minha vida. Então, eu sou Kelly, sou missionária, professora, formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e atuo e fiz educação cristã também no seminário e atuo como missionária da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou responsável pelo Missões Kids, que é o ministério da Junta de Missões que está trabalhando para o treinamento, capacitação, oferecendo ferramentas, seleção de materiais, orientações para professores, para líderes de departamento infantil, para missionários, pastores, todas as pessoas que se dedicam ou que têm interesse nessa área, espalhando a mensagem do amor de Deus às crianças. Bom, essa é a minha realidade atual. Também sou casada com o pastor Reverendo Tony. Vou colocar fotinhos aqui, então vocês vão poder acompanhar um pouco essa história vendo as fotos e podendo acompanhar como foi. E então sou casada, vamos fazer agora em abril 18 anos de casados. Tenho um filho de 13 anos, que é o Enzo, e uma filha de 7 anos, que é a Ellen. Então essa é a minha linda família que o Senhor me deu de presente, que também era um sonho desde criança, de ter uma família. O Senhor me abençoou com esses queridos que eu amo demais e que são bênção e que me ensinam e que me ajudam e que tem sido assim minha equipe de base no ministério, né? Mas são as pessoas mais preciosas que o Senhor colocou na minha vida. Bom, mas tudo começou com a história dos meus pais. Minha mãe é uma paulista que residia na cidade de Jundiaí, São Paulo. Meu pai, um mineirinho, e eles se conheceram num instituto bíblico, num seminário preparatório para missionários que desejam trabalhar com índios. E eles então terminaram todos os processos e foram trabalhar com uma tribo indígena lá no Amapá. Só que a tribo que eles gostariam de trabalhar naquela época não tinha ainda presença missionária, não estava aberta para entrada. Então eles foram trabalhar no Oiapoque com uma outra tribo, com uma outra etnia. E foi nesse período que meu irmão já tinha nascido lá no Amapá, né? 2 anos depois eu nasci no Oiapoque, também no Amapá, e foi ali então que começou a minha vida. Eu nasci lá e eles passaram 2 anos trabalhando por ali, até que finalmente a tribo onde eles tinham o desejo de atuar, né, como missionários, houve espaço para a entrada deles. Então, quando eu tinha 2 anos, meus pais entraram nessa reserva indígena que foi liberada para presença missionária, e foi ali que eu fui criada, dentro de uma tribo indígena bem primitiva. Não havia, não tinha nem casa, né? Não tinha, era bem mesmo no meio da floresta amazônica, lá no Amapá. Então ali meus pais começaram o trabalho numa casinha como a dos índios, né, aberta, só com a cobertura, e aos poucos eles foram ali conhecendo os índios, desenvolvendo uma amizade e se aproximando deles, né, e criando vínculos, aprendendo com eles, e ali eu fui crescendo. Então meu pai e outros missionários também, que não eram só eles, fizeram a sua casa e foi montada também uma enfermaria, uma escola. Então os missionários, quando eles vão para um campo, eles não vão só e começam a falar de Jesus, eles vão aprender a cultura, aprender a língua e vão desenvolver trabalhos também para cooperar com as necessidades dos índios. Então minha mãe, como técnica em enfermagem, foi ajudar nessa área e o Senhor a capacitou para isso, e ela pôde fazer muitas coisas ali, ajudando os índios nas suas necessidades de saúde. O meu pai aprendeu
bem a língua e pôde ajudar a alfabetizar os índios na própria língua deles e criar, junto com outros missionários, uma cartilha, enfim, muitas coisas ali para ajudar os índios a aprenderem a ler e escrever na sua própria língua. E aí, com isso também vai sendo desenvolvido o trabalho de tradução das porções bíblicas, de ministração, né, porque os índios precisam conhecer o verdadeiro Deus, o Senhor, e conhecer a sua palavra. Então esse é o trabalho que os missionários desenvolvem, mas sempre com todo o suporte que é possível dar aos índios na sua vida mesmo. E ali eu fui criada como uma indinha branca. Eu era muito loirinha, os índios me chamavam de Iansim, que significa vovó do cabelo branco, que era um apelido carinhoso, que eles sempre dão apelidos para as pessoas quando eles têm assim uma proximidade, uma liberdade com eles. E eu era muito feliz, eu tinha muita amizade com os indinhos, aprendi a língua deles, aprendi a viver como eles, né? Minha mãe e meus pais davam muita liberdade para mim e para o meu irmão, para a gente realmente estar ali integrado no grupo. Então nós brincávamos muito com eles, nós brincávamos muito de nadar no rio, coisas que crianças realmente gostam, e a gente aproveitou muito, muito mesmo esse tempo ali. E eu fiquei ali dos 2 até os 8 anos. Quando eu tinha aproximadamente 5 ou 6 anos, eu me lembro de um momento em que eu comecei a ficar preocupada com relação à minha própria vida, à minha vida com Jesus. Eu escutava meus pais ensinando os índios, a minha mãe sempre fazia culto doméstico com a gente, cantando hinos, ensinando a palavra de Deus para mim e para o meu irmão. Ela tinha um acordeon que ela tocava nos momentos que a gente estava fazendo culto doméstico e estava sempre ensinando cânticos para nós, lendo as histórias bíblicas, aplicando na nossa vida. E o Espírito Santo foi alcançando meu coração, foi trabalhando meu coração, até que naquele momento eu comecei a me despertar para a necessidade que eu tinha de um Salvador também. O mesmo Salvador que era pregado para os índios, né? Eu precisava dele. E então, nesse momento, eu me lembro desse dia que eu cheguei chorando, preocupada, angustiada com o que ia ser da minha vida quando eu chegasse perto de Jesus, o que eu ia falar para ele, como que eu ia poder ir para o céu. E aí, meu pai sentou comigo, me explicou com toda a paciência, né? Mais uma vez explicou sobre o plano da salvação, explicou sobre a minha decisão, e eu lembro que ele fez uma oração comigo. E se eu posso dizer que eu tive um momento ali de conversão, eu creio que foi esse, mas foi um processo onde Deus foi trabalhando no meu coração, na minha vida, me trazendo esse discernimento e alcançando a minha vida. Então, eu me lembro que, com o passar do tempo, o Senhor foi também colocando no meu coração o desejo de servi-lo. E sempre que alguém perguntava, Kelly, o que você vai ser? Eu respondia, eu vou ser professora missionária. Às vezes eu dizia também que ia ser também enfermeira, por ver minha mãe atuando e tudo mais, mas eu nunca tive tanta tendência para isso. Eu tinha mais certeza de ser professora missionária. E fui crescendo, depois eu saí da tribo indígena para estudar, né? Fui morar num outro local, longe dos meus pais no período escolar, e a gente podia estar lá de novo nas férias, mas sempre com essa vontade de ser professora, e não só professora de escola, né? Eu me lembro de recortar figurinhas e colar serragem atrás delas, e aí eu pegava blusas de flanela, né? Qualquer coisa que grudava, e contava a história da criação, contava as histórias bíblicas que eu conhecia. Então foi algo que o Senhor foi desenvolvendo na minha vida, no meu coração, como um projeto mesmo, como um objetivo. Não era só um sonho de criança, era realmente algo do Senhor na minha vida. E com o passar do tempo, Ele foi cada vez mais conduzindo a minha vida para me preparar. Então eu cresci, na época eu fiz o magistério, né, que era correspondente ali ao ensino médio, ainda existia o magistério na minha época. Então eu fiz o magistério.
Assim que eu terminei o magistério, prestei vestibular e fiz para curso de pedagogia. Deus abriu as portas. Foi também assim um momento bem que a mão poderosa de Deus ficou muito evidente. Nós estávamos de mudança lá do norte do Amapá para Goiás, e bem no dia anterior ao vestibular. E eu passei muito mal na viagem. Tive uma crise alérgica, meus olhos incharam, meu rosto inchou. E no outro dia eu tinha que estar pronta para fazer o vestibular. E assim eu fui, ainda muito inchada, mas o Senhor me deu direção ali, discernimento do que responder. E ali eu consegui passar no primeiro vestibular que eu fiz, numa universidade estadual, uma universidade pública em Goiás. E então eu fiz o curso de pedagogia, entrando aos 17 anos, e terminei esse curso. E logo em seguida eu entrei para o seminário em Goiânia para fazer o curso de educação cristã. Nesse período também eu pude entrar no curso de pós-graduação em psicopedagogia, que era uma área que eu também tinha muita vontade de aperfeiçoar, né, de aprender. E depois, saí do seminário, e durante o tempo que eu ainda estava estudando em psicopedagogia, eu assumi também uma turma. Eu comecei a trabalhar desde o magistério. No magistério, já aos 16 anos, eu assumi uma turminha numa escola, lá em Macapá, e ali eu comecei a trabalhar. Trabalhei como maternal e com jardim. E depois eu saí para terminar os estudos e voltei a trabalhar, então, durante o período da faculdade como auxiliar de sala, auxiliar geral e depois auxiliar na sala do maternal. E assumi essa turminha depois que eu fiz o curso de educação cristã, durante o período que eu estava terminando o curso de pós-graduação. Mas, na igreja, como tia do Ministério Infantil, eu comecei aos 14 anos. Eu me lembro que nós começamos a frequentar uma congregação lá em Macapá, que hoje é a Quinta Igreja Presbiteriana de Macapá, e eu já estava com 14 anos na fase dos adolescentes, mas eu queria já trabalhar com as crianças, e houve uma oportunidade, e eu entrei ajudando uma professora, e ali eu fui aprendendo, né, a pôr em prática e a desenvolver um pouco já do ministério com as crianças. Eu tenho até uma foto, olha só, da minha primeira turminha quando eu tinha 14 anos. Então, desde então eu não parei mais. Eu trabalhava com as crianças na igreja o tempo todo, sempre eu gostava e cada vez aprendendo mais. Fiz um curso da PEC, ainda no período que eu estava fazendo magistério, um curso itinerante que a PEC fazia em alguns lugares. Então eu pude fazer essa primeira etapa do curso. E foi muito, muito bom. Todas as oportunidades, meus pais me incentivavam, eles viam esse chamado, eles viam essa vocação, esse gosto que eu tinha, né, que era trazido pelo Senhor por trabalhar com crianças, e sempre me incentivaram, sempre fizeram todo o possível para que eu pudesse ter as oportunidades de aprender e desenvolver isso. Então, até o período onde eu assumi de fato o ministério integral, eu tive várias oportunidades de atuar, de trabalhar, de aprender, começando trabalhos com crianças em congregações que estavam ali iniciantes, fazendo trabalhos de evangelismo e discipulado aos sábados, num campo de futebol. Foram muitas oportunidades, né? E eu vejo como Deus foi trabalhando em cada uma delas. Em 2005, então, quando eu terminei meu curso de pós-graduação, eu recebi um convite para trabalhar como missionária responsável pelo Ministério Infantil numa igreja em Brasília, na IPM. E por ali eu fiquei durante 8 anos à frente desse Ministério Integral. E foi uma surpresa para mim, porque naquele ano eu sentia no meu coração que o Senhor queria realmente me levar para algum trabalho específico com crianças, mas eu não imaginava que seria numa igreja. Eu imaginava que eu iria talvez trabalhar numa casa de crianças abandonadas, né? Ou no ministério no sertão, na África, algum lugar assim, com crianças mais carentes. Mas o Senhor me conduziu por esse caminho e eu vi que era a vontade do Senhor. E apesar de ir com muito medo, com muito receio, eu respondi sim, porque o Senhor queria isso de mim.
E eu cheguei lá muito insegura, muito nova, eu tinha 23 anos ainda, mas com a certeza de que era a vontade de Deus e que Ele ia fazer em mim e através de mim o que Ele tinha como propósito. Então ali eu fiquei por 8 anos e o Senhor muito me ensinou e me abençoou muito nesse trabalho. E hoje eu tenho muitas lembranças, gratas lembranças de tudo que o Senhor me proporcionou durante esse período lá no Ministério Infantil. Algumas fotos estão aqui, desse tempo gostoso, precioso, maravilhoso. Depois, durante esse período, eu namorei meu esposo, nós nos casamos e eu tive meu primeiro filho. E aí, quando eu tive meu filho, eu senti no meu coração que era um momento de eu dedicar mais à criação dele, né? A minha casa, a criação dele. Então, no primeiro ano dele, foi possível eu estar levando ele para o trabalho, né, no trabalho do Ministério Infantil, mas no ano seguinte isso não seria possível, ele ia completar um aninho. Então, eu entendi, junto com meu esposo, de que era hora de eu parar e nós juntos, então, fomos buscando ao Senhor, o Senhor nos dirigiu e abriu as portas para um novo contexto, uma nova realidade. Nós fomos para o Pará, onde meu esposo foi completar o seu curso no Instituto Missionário Palavra da Vida, e ali eu passei a me dedicar mais à minha família, ao cuidado com meu filho, com meu lar, e aprendi também muito. Foi difícil, porque eu estava muito acostumada com as atividades, com todo o trabalho, com o Ministério Infantil e tudo mais, mas de repente o Senhor me colocou para cuidar dos meus, e foi importante demais. E aí, então, durante esse tempo, ele terminou seu curso em 2 anos. Eu tive a oportunidade de ser professora, depois no próprio Instituto Palavra da Vida, dando a matéria de educação cristã. E a gente foi assumir uma igreja, uma congregação, lá em Benevides, no Pará, onde nós ficamos por 9 anos. Nesse período, a congregação se organizou em igreja, e eu também tive a minha segunda filha, que é a Ellen, uma paraensezinha muito fofa. E ali, mais uma vez, o Senhor me ensinou e me deu a oportunidade de estar cuidando dela, cuidando dos meus filhos. Eu louvo o Senhor por isso. Nesse período eu fiz alguns trabalhos voluntários, nós continuamos atuantes na igreja, fazendo EBFs, evangelismo. O Senhor me deu a oportunidade de estar em algumas igrejas, ministrando alguns cursos também. Então foi muito precioso poder continuar servindo ao Senhor nessas oportunidades. Depois disso, então, ainda enquanto estávamos lá, eu recebi um novo convite, que foi para assumir o Missões Kids, que é onde eu estou agora já no 3º ano. Hoje não estamos mais no Pará, estamos em outro lugar, em Minas Gerais, numa nova igreja, desde o ano passado, mas eu continuo trabalhando como missionária, atuando aqui na igreja na área do departamento infantil, do Ministério Infantil, e também atuando na Junta de Missões, no trabalho que eu comentei no início do vídeo. Então, hoje eu olho para trás com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, porque eu sei que nada da minha vida foi por acaso. O Senhor tinha um propósito em tudo. O meu testemunho hoje é justamente disso, de que uma criança que recebe a Cristo, ela também pode, desde a infância, servir ao Senhor. E ela também é escolhida pelo Senhor para cumprir uma missão. E desde a sua infância ela pode servir, e ela vai caminhando a sua vida, buscando ao Senhor, e Ele vai dirigindo para aquilo que Ele determinou para a vida dela. Então, o meu testemunho é isso, é de contar para vocês que como é precioso e importante a gente ensinar a palavra de Deus para uma criança, ensinar sobre Jesus e olhar para ela além do que aquele momento, né? De saber que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem algo reservado para aquela vida e que Ele mesmo faz acontecer. Eu não vejo em mim nenhuma competência, habilidade ou capacidade própria. Tudo que o Senhor até aqui fez na minha vida foi por Ele mesmo. E o verso que eu amo muito no meu coração, que sempre eu tenho lembrado, é o que fica em Romanos 11:36,
que diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E esse é o meu versículo do coração, porque eu sei que na minha vida é o Senhor quem tem feito e a honra, a glória e o louvor é toda dele. Muito obrigada por assistir esse vídeo, que ele possa trazer para o seu coração essa certeza do Deus poderoso a quem nós servimos e de como é importante e precioso demais a gente compartilhar o Evangelho com as crianças e saber que elas são usadas pelo Senhor no presente e no futuro também. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.